Olá, jovens! Estamos aqui nestes vídeos, nessa série, para a gente conversar um pouco sobre o último teorema de cálculo 3, né? Deixa eu anotar aqui, cálculo 3, teorema da divergência. Teorema da divergência. Também chamado de teorema de Gauss, né? Se você for para a Rússia, talvez o povo lá chame de teorema de Ostrogradsky. Mikhail Ostrogradsky, acho que é Ostrogradsky, porque foi também demonstrado por um russo, este russo, em 1828 por aí. Então, convencionou-se chamar de teorema da divergência, tá? Então, esse primeiro vídeo é um vídeo mais para a gente entender onde que a gente está e onde que a gente quer chegar, né? Então, assim, qual é o objetivo, né, desse teorema? Então, o objetivo dele é calcular fluxo, né? Fluxo de um campo. Peraí, calma. Fluxo de um campo através de uma superfície, aqui que é a palavra mágica, fechada, certo? Então, esse teorema ele é para calcular isso aqui numa superfície fechada, certo, jovens? Então a gente vai ter lá, né? Quer calcular o fluxo. Então você vai pegar a projeção de um campo, né? E vai botar na direção normal. Só que quando essa superfície ela é uma superfície fechada, ou seja, ela delimita um espaço no R3, a gente consegue calcular essa integral dupla na superfície, transforma numa integral tripla na região limitada pela superfície. E aí vai aparecer um novo troço que é divergente, certo? Da função do campo vetorial. Aí a gente faz a integral tripla dele. Então, assim, né? Isso aqui a gente ainda vai descobrir o que é, né? Isso aqui é o que a gente chama de divergente do campo. Então ele tem, né, que nem aquela parte do rotacional, vai ter uma interpretação física para o que seja o divergente, mas aí também depende da gente já ter compreendido o teorema, certo? Então o objetivo vai ser transformar uma integral dupla numa integral tripla, né? E aí a gente pode lembrar, né, que o teorema, quando este campo é o rotacional, a gente usa o teorema de Stokes e traz a integral do fluxo do rotacional para a borda da superfície, que seria a curva. Tá bom? Então, assim, todos são integrais que medem o quanto de campo atravessa alguma coisa. Quando é uma superfície geral, genérica, em um campo, sem ser um campo específico, não tem saída, tem que calcular mesmo esse troço, certo? Mas quando, né, a gente tem essa S aqui fechada, dá para usar o divergente e calcular como uma integral tripla. E quando a gente tem isso daqui como o rotacional, daria para a gente aplicar o teorema de Stokes e calcular isso na curva, né? Então não tem um teorema genérico assim que funciona para qualquer coisa. Não, a gente vai sempre prestar atenção se eles satisfazem as hipóteses, né, específicas de cada um. Beleza? Então a primeira parte que a gente vai fazer desses vídeos é para entender o que seria este objeto, que é o divergente, tá? Para entender um pouquinho o que é e como é que é a expressão, né, desse troço que é o divergente. Então a ideia é
a gente já conhece, né, o teorema de Stokes. Aí a gente já sabe o teorema de Stokes, que é o seguinte: eu consigo calcular o fluxo de um campo que atravessa determinada região usando a integral de linha, né, do campo ao longo da curva. Né? E a pergunta é: e se a nossa superfície fosse uma superfície plana já? Se a gente tivesse um S que fosse um pedacinho de plano aqui, assim, né? Essa aqui fosse a nossa superfície S. E aí, essa fronteira, né, dessa superfície aqui, eu devia ter feito de outra cor, né, gente? Pera. Eu vou fazer assim, ó. Isso, ó, tecnologia, que maravilha. Aí essa aqui é a nossa superfície S. Aí eu vou pensar assim, cara, e se eu quisesse medir o fluxo de um campo que também vai ser plano, aí eu vou passar um campo aí muito doido. Esse F, né, de XY, posso botar de XYZ? Ia ser só MN e 0, né, porque ele vai estar no plano, certo? E se eu quisesse medir, se vamos, vou botar assim, como medir o fluxo de F que atravessa, né, a superfície, que agora é plana, né? Superfície S. Aí o que acontece? Qual seria a fronteira, né, dessa superfície? A fronteira seria só a curva C. E aí, ao invés de usar o normal, né, que atravessa a... Eu acho que eu estou usando... Calma, porque que atravessa, de fato, a gente ia pegar a normal e ia ficar só aqui, né? Não, eu acho que eu não vou usar assim, não, jovem. Não vou chamar de superfície, né? Porque aí o normal, de fato, seria aqui, né? Eu não quero fazer isso daqui, não. Eu quero fazer o seguinte: o fluxo de F que atravessa a curva C. Não vamos botar na superfície, né? Porque, de fato... eu vou precisar da superfície depois. Eu quero o fluxo que atravessa a curva C. Porque eu vou precisar da integral dentro da região S daqui a pouco. Certo? Mas não da superfície. Porque de fato, se a gente for olhar o fluxo do campo atravessando, o normal vai estar exterior à curva, né? Ou exterior à região. Então eu quero medir o fluxo que atravessa a curva. E aí, para eu atravessar a curva, a gente tem sempre duas direções, né? A gente tem uma direção tangente, né? Que aí a gente ia ter que seguir a orientação da curva, no sentido anti-horário. Mas aí, para cada tangente, a gente consegue definir o vetor normal. Não é? Aqui o campo normal. Então a ideia para medir o fluxo, né, sem o teorema de Stokes, sem nada, podemos pensar no seguinte: se eu tiver lá, né, esse campo normal, o fluxo que atravessa, né, esse pedaço aqui, a gente ia fazer o produto interno com o normal da curva vezes o ds da curva. Certo? Faz sentido, né? Então, se a gente faz a projeção do campo normal, a projeção da força, né, do campo F, na direção normal, isso daqui mede o fluxo. Mede o fluxo do campo F que atravessa, né? Campo F que atravessa
a curva C. E aí vem a pergunta, né? Como é que é esse campo normal? Né? Então eu vou anotar aqui já de cara, né? O que é esse campo normal? Ó. Então assim, o vetor tangente unitário é dado por, né? Eu vou botar assim, t do parâmetro t é a derivada da parametrização sobre, né, o módulo da parametrização, né? Em que R de t é uma parametrização, meu Deus, parametrização de C. Bom, então a gente pode pensar, né, num vetor que seja normal a esse cara aqui, que ele é da forma, né, x', y' sobre o vetor, sobre o tamanho, né, do próprio vetor tangente. Eu vou botar assim, ó. Ai meu Deus, calma que a letra aqui vai melhorar um dia. Então, o vetor normal exterior n de t é dado por, você pode pensar que esse cara aqui vai ser assim, 1 sobre o r' de t, e aí as coordenadas você vai botar a direção y no lugar da direção x e menos o x' na direção y. Então quando você fizer o produto interno, vai ficar x', y' menos y', x', e aí cancela todo mundo, né? E é de fato uma direção ortogonal, certo? Então, e aí a gente consegue ver também depois com a curva, né? Se olhar para a curva lá no plano, você consegue ver que ele é uma direção normal exterior quando a curva está orientada positivamente, né? Que é no sentido anti-horário, quando a gente vê de cima, certo? Utilizando então este vetor normal para calcular o fluxo, vou botar utilizando este vetor, né? Para calcular o fluxo através da curva, né, C, a gente vai ter o seguinte: a integral de f na direção desse cara ds vai ser a integral na parametrização, né, de a até b, de f de r de t interno com esse cara. E aí o ds, né, gente, é o r' dt, certo? Então aqui, né, eu vou botar as componentes do campo como sendo mn, só para não ficar confuso demais, tá bom? Então vou botar o campo assim, ó, m e n, e aí esse vetor normal, né, vai ser y' de t menos x' de t, e aí ele está ainda dividido pela norma do r' vezes o ds. Peraí, calma. Isso, vezes o ds, que é r' dt. Então eu simplifico esse com esse e faço aqui os produtos, né? Ó. Então eu vou ter desse lado my' de t dt menos n x' de t dt, certo? Então olhando para essa integral da forma diferencial, né, y' dt é o dy, então eu ia ter a integral na curva de m dy menos n dx, certo? Então se essa curva é aquela curva fechada, a gente poderia pensar no teorema de Green, né? Você lembra do teorema de Green? Eu vou anotar aqui, ó, de rascunho, só para ficar mais bonito. Então o que o teorema de Green falava? Olha, se você tem um campo e você vai integrar esse campo, né, ao longo, porque você faz o produto interno com o dr, isso aqui ia ficar integral na curva de m dx mais n dy. E aí isso aqui é o que, né? Pelo teorema de Green, vira integral dupla na região que essa curva limita,
de derivada parcial de n com relação a x menos a derivada parcial de m com relação a y dx dy, né? Então observe, olha só, que a gente vai fazer uma identificação, é bem parecido, né? O que muda? Quem está multiplicando dx é este m laranja, e quem está multiplicando dy é este n laranja. Então a gente vai fazer uma identificação assim, ó. Esse cara que multiplica o dy, né, eu vou chamar ele daquele n laranja, e esse menos n eu vou chamar de m, porque é o cara que multiplica o dx, certo? Então vou anotar aqui, ó. Utilizando o querido teorema de Green, a gente vai ter o seguinte: essa integral aí, que agora eu vou botar assim, menos n dx mais m dy, vai ser a integral de quem, né? Sobre aquela região. Então eu vou chamar de região R, tá? Eu vou apagar aquele S lá e vou botar assim, região R, para não confundir com superfícies, né? Apesar de ser uma superfície, é uma superfície no plano. E aí a gente vai chamar de R, para não ficar confuso com as outras superfícies do R3 mesmo, tá bom? Então isso daqui, ó, vai aparecer a derivada parcial da coordenada y com relação a x. Então vai aparecer del m del x menos a coordenada em y derivada com relação a coordenada em x derivada com relação a y, né? Que era aquela ali, ó. Ou deu y aqui. E aí vai ser esse cara ali, né? Menos n dx dy. Então, no final das contas, ficou assim, ó, a integral na região de del m del x mais del n del y dx dy, certo? Esse troço que está aqui é o que a gente chama de divergente do campo F. A soma das derivadas parciais, e aí sem ter nada invertido, né? Só a soma delas. Isso aqui é que a gente chama de divergente, né, do campo F, que é igual a mn, certo? Então olha só, né, aí vai aparecer aqui o divergente de F dx dy. Então isso daqui tudo ficou igual ao que, né? A integral sobre a curva da quantidade de campo que atravessa a própria curva. Então, assim, a gente pode interpretar o divergente como sendo algo relacionado a atravessar uma região, certo? Então, essa é a bagunça aqui, né? Quando você olha para essa integral aqui, a gente consegue pensar, então, que o divergente de um campo está associado a algo que atravessa, né? Que atravessa uma região. Então, no plano, né, é algo que atravessa uma curva, no R3, no espaço, é algo que atravessa uma superfície, certo? Então essa é a motivação para o teorema da divergência, certo? Então agora vai ser assim, tá? Qual é essa parte do teorema de Green que a gente tem uma curva fechada e quer medir o quanto de campo que atravessa esta curva? Será que tem uma coisa parecida para as superfícies, né? Ou seja, se eu tiver uma superfície fechada, eu consigo fazer algo parecido, que me dê a integral de um divergente, né, que seja a soma de derivadas parciais, né? Isso que é o teorema da divergência, que a gente vai ver no próximo vídeo. Belezura? Então era isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!